E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre padrões ou temas de checkmate. A gente vai ver configurações nas quais é extremamente comum que um par ou uma combinação de peças entregue checkmates, temas que você pode começar a entender e procurar nas suas próprias partidas, uma armadilha que envolve um sacrifício de dama levando ao checkmate e até o checkmate mais rápido possível no xadrez. Ter um conhecimento em temas e padrões de checkmate é extremamente útil para que durante as suas partidas você seja capaz de encontrar esses temas e aí usar o conhecimento que você tem para executar uma sequência que leva o checkmate ao seu adversário. A gente vai ver hoje temas que são extremamente comuns e que você pode esperar encontrar com bastante frequência nas suas próprias partidas. Para cada um dos temas de checkmate que eu preparei para a gente ver hoje, eu separei um exemplo que demonstra qual é o checkmate, qual é a ideia por trás dele e aí algumas situações práticas onde aquilo aconteceu e a gente vai resolver alguns temas táticos que envolvem os checkmates que a gente está estudando. Então vamos lá, vamos começar com o checkmate mais comum e o mais básico de todo o xadrez, que é o mate de última linha. Então, o checkmate de última linha ou de última fileira acontece quando você tem um cenário como esse, onde o rei adversário aqui ele está cercado pelos próprios peões. Essa cadeia de peões aqui na frente do rei bloqueia qualquer quadrado que ele pudesse fugir. Em consequência disso, se uma peça maior, como uma torre ou uma dama, conseguir dar um cheque no rei ao longo dessa última fileira ou da última linha aqui, o rei vai estar totalmente cercado, ele não vai ter para onde fugir e só uma peça vai ser capaz de dar checkmate, o que é o caso. Nessa situação aqui, a gente tem essa torre e se a gente subir a torre até a última linha, esse lance é checkmate por causa dos peões pretos que bloqueiam os quadrados para os quais o rei poderia fugir. Isso aqui também poderia ser executado com uma dama. Esse é o primeiro tema que a gente vai discutir. Vamos ver agora 3 exemplos para cada tema. Como eu falei, vão ter 3 exemplos mostrando situações mais práticas onde isso pode acontecer e onde esse conhecimento vai ser útil para você conseguir resolver um problema. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente já tem uma combinação que é um pouquinho mais complexa. Aquele caso que eu mostrei, só para exemplificar o tema do checkmate de última linha, é bem óbvio, né? É um lance subindo a torre que dá checkmate. Agora a gente vai começar a tornar a situação um pouquinho mais interessante, mas o que é importante entender é que o tema que a gente conheceu é o mesmo. Uma vez que você conhece o tema do checkmate, você vai ser capaz de encontrar a solução para esse problema. Então eu te convido a passar alguns segundinhos tentando resolver, se já não é óbvia para você a solução. Então nessa posição é a vez das brancas, depois de o preto jogar a torre, toma E5. Esse é o erro que permite para a gente dar esse checkmate. Então o que a gente tem que perceber aqui é que o rei preto está naquela situação, onde ele está bloqueado pelos próprios peões e um cheque ao longo da última fileira aqui ia ser checkmate. O único cheque que a gente tem ao longo da última fileira nessa posição é esse aqui com a dama, só que acaba sacrificando a dama, né? Porque tem essa torre na defesa. Só que o que a gente tem que perceber é que a nossa torre em E1 também controla o quadrado de E8 através da torre preta. Então, de fato, tanto a dama aqui quanto essa torre aqui combinam para atacar esse quadrado. Então, nesse caso, a gente pode sacrificar a nossa dama aqui em E8. O preto vai ter que tomar, a outra possibilidade seria bloquear aqui com a dama, só que nesse caso a gente só tomaria a peça e é checkmate imediato. Então nesse caso aqui ele tem que tomar a nossa dama e agora a gente percebe o fato dessa torre ajudar a controlar o quadrado. Torre toma E8 é cheque, o único lance que atrás é bloquear e isso aqui é checkmate. Então esse é um tema um pouquinho mais avançado envolvendo essa ideia do checkmate de última linha. Vamos para um segundo exemplo agora. Nesse caso a gente tem uma situação que, como eu falei, vai ficar cada vez mais complicado. Aqui não tem um checkmate de última linha muito óbvio que a gente possa executar, porque o rei tem acesso, né, teoricamente a esse quadrado. Por enquanto a nossa torre cobre o quadrado, só que se a gente tomar isso aqui, por exemplo, imaginando que essa é a continuação certa para encontrar o mate de última linha, a torre branca defende esse cavalo. Então se a gente tomar isso aqui de dama nessa situação, depois do lance das pretas, né, para passar a vez pra gente, se a gente tomar isso aqui de dama, ele é capaz de defender, e isso aqui não é checkmate. Então, para a gente setar o mate de última linha, a gente precisa remover o rei da defesa, expulsar ele e colocar ele numa situação onde a gente consiga executar o tema. Por isso, nessa situação aqui, o lance é dama para F2 cheque, para forçar o rei a abandonar a defesa do cavalo, e agora sim, ele está naquela situação onde ele está com a primeira linha, né, fraca, o cavalo está atacado 2 vezes, só a dama defende, a gente pode sacrificar a nossa dama, e depois de ele recapturar, que é o único lance, torre toma F1 vai ser checkmate, de primeira linha fraca. Agora vamos para o terceiro e último exemplo falando sobre o mate de última linha fraca. Nessa situação aqui a gente já percebe o tema porque o rei preto está naquela situação onde ele tem 3 peões na frente dele e qualquer cheque que a gente conseguisse dar ao longo da última linha ia ser checkmate. O problema imediato aqui é que a dama está defendendo esse quadrado, assim como o cavalo. A torre também está na presença aqui, ela está defendendo toda a primeira linha. Então não parece muito óbvio qual a solução que a gente tem para conseguir infiltrar e dar esse cheque que é impossível de resolver
mover ao longo da última linha para as pretas, que ia ser checkmate. Então o que a gente precisa fazer é remover alguns desses defensores da última linha. Como eu falei, por enquanto tem a torre, o cavalo e a dama na defesa da última linha, então não vai ter mate pra gente. Só que para nossa sorte, a gente tem uma dama e uma torre que podem ser úteis para remover um defensor, porque nesse caso, como eu falei, o tema de mate de última linha só existe uma peça, só uma torre seria suficiente. Então nesse cenário aqui a gente tem tanto essa torre, essa dama, quanto essa torre em C1 que também vai ser útil. Então aqui, se a gente considera o lance dama toma B8, sacrificando a nossa dama, já seria um cheque ao longo da última linha. Nesse caso, ele tem que tomar a dama de volta, do contrário, já seria checkmate. Só que agora a gente conseguiu o nosso propósito de enfraquecer a última linha o bastante, agora só tem a dama na defesa desse quadrado, e esse quadrado aqui está indefeso, e aí vem a utilidade dessa torre presente em C1 aqui. A gente sobe a torre para C8, ele tem que bloquear de dama, é o único lance, e aí a gente pode tomar com qualquer uma das torres, vai ser checkmate. Você vai ver esse tema com tanta frequência porque quando você faz o rock, você acaba colocando o seu rei nessa situação, onde ele tem 3 peões ali na frente que estão bloqueando, e a última linha pode ser vulnerável. E a mesma coisa vale para você também. Agora que você sabe desse tipo de tema tático, se você faz o rock, seria bom também levar em consideração mais para frente, jogar um lance como H3 ou G3, subir um dos peões para o rei ter um quadrado de fuga, caso seja necessário. Nessa posição aqui, por exemplo, se o preto tivesse ao longo do meio jogo gastado um tempo para jogar um lance como H6, isso aqui já não seria mais checkmate, porque o rei ia poder fugir para H7. Agora vamos para o próximo exemplo de tema de checkmate, que é o mate de gancho. Então nesse caso, para fazer esse tema acontecer, a gente precisa de um cavalo, uma torre e um peão estrategicamente posicionado para defender o cavalo e controlar um último quadrado de fuga que o rei adversário teria. Então nessa posição aqui, o tema é o seguinte: a gente pode jogar torre para G8 e aqui já vai ser checkmate, porque a torre dá um cheque ao longo dessa linha, então ela cobre esses quadrados e esses dois aqui também, que seriam os quadrados para onde o rei preto poderia fugir, e o cavalo cobre esse quadrado, enquanto o peão aqui cobre esse. Então por isso as três peças combinam para cercar totalmente o rei preto. Também é importante que as peças pretas tenham alguma peça própria, né, tipo um peão ou alguma outra peça que não pode tomar essa torre, no caso, tipo outra torre aqui, para que ele não possa fugir para esse quadrado também. Eu acho que o nome desse checkmate é dado porque, sei lá, acho que essa estrutura aqui por algum motivo parece um gancho. Então é daí que eu acho que vem. Os enxadristas não são particularmente bons em nomear coisas. Agora vamos ver então os 3 exemplos para consolidar como esse tipo de tema tático aqui pode acontecer numa partida. Então aqui a gente tem um exemplo onde é a vez das pretas, e a gente vê um cenário que é bastante parecido com aquele que a gente viu no exemplo claro do mate de gancho, porque a gente tem um cavalo aqui que cobre esses quadrados importantes próximos do rei branco, e tem um peão defendendo o cavalo e cobrindo aquele outro quadrado importante. Além disso, acontece o fato dessa torre aqui estar presente, o que faz a gente imaginar um cenário onde, por exemplo, se o rei estivesse aqui e a nossa torre, por exemplo, essa torre estivesse aqui, já ia ser checkmate, porque é naquela configuração perfeita do gancho, onde o peão cobre esse quadrado e ele tem uma peça aqui que impede o rei de fugir para cá. E é isso que a gente pode forçar a acontecer com o lance torre para H1 cheque. Isso força o rei a mover para um desses dois quadrados aqui. Se ele vier para cá, aí torre para C1 já é checkmate, a gente entra naquele cenário do gancho. E se nessa posição aqui, depois do cheque, ele subir na outra direção, esse lance agora também é checkmate, porque, de novo, a torre cobre o rei de fugir para cá, e nesse caso o único outro quadrado para onde ele poderia ir seria esse, e o peão cobre. Vamos para o próximo exemplo, então. Aqui a gente tem um exemplo que veio de uma partida real jogada entre Frank Marshall e William Napier em 1898. Esse Frank Marshall é mesmo o que você está pensando do ataque Marshall, que é uma linha para as pretas na Rui Lopes. Eu até fiz um vídeo sobre essa abertura alguns dias atrás, vou deixar o card aqui em cima para você ver. Nessa posição, Frank Marshall está com as peças brancas e aqui ele jogou o lance brilhante F8 promovendo para um cavalo. Isso é extremamente importante. Nessa posição aqui, se você promover para uma dama, esse é um erro grave, porque agora não tem como prevenir as pretas de te darem um cheque perpétuo. Para onde quer que você vá com o rei, o preto continua tendo cheques e aqui ele vai conseguir forçar uma repetição tripla. Então o único lance que ganha aqui é promover para um cavalo nessa posição, porque é cheque no rei, e Marshall vai conseguir setar aquela configuração do gancho e dar um checkmate. Então aqui, como o peão cobre esse quadrado, o rei tem que ir para a última linha, pode ser para cá ou para cá, não faz diferença. Agora a gente move o cavalo com o cheque descoberto, ele pode vir para esse quadrado ou esse, também não faz diferença. Se ele vier para cá é aquela configuração do gancho e checkmate. E se aqui ele subir para F7, esse lance também é checkmate, porque o peão cobre esse quadrado e o cavalo cobre esse quadrado, então não tem para onde o rei ir. Então eu combinou um exemplo de checkmate de gancho com subpromoção, né? Promovendo para um cavalo, levando a checkmate
Eu achei esse exemplo muito interessante. Então vamos para o terceiro e último exemplo de checkmate de gancho, que é esse aqui. Nesse caso, a gente já começa a reconhecer o tema, porque existe um cavalo próximo do rei adversário, existe esse peão que dá suporte para esse quadrado e impede o rei de fugir para cima aqui, e a gente tem uma torre que poderia acessar. Então se a gente imagina de novo um cenário onde esse cavalo teleporta para cá e essa torre teleporta para cá, já seria checkmate, porque a gente entrou naquela configuração do gancho. Para fazer isso acontecer, a sequência que a gente precisa achar é essa: jogar cavalo para F8, cheque, o rei tem que ir para a última linha nesse caso, porque como eu falei, o peão cobre esse quadrado. Também não faz diferença para qualquer um desses dois quadrados que ele for, digamos para cá. Agora a gente move o cavalo que é cheque descoberto, ele não pode tomar essa peça aqui porque a torre está dando um cheque. Nesse caso ele tem que voltar para o quadrado de H7 e a gente chega naquela configuração, né? A gente basicamente teleporta as peças via essa manobra cavalo de F8 para G6. Já está ficando cada vez mais claro como é útil o conhecimento desses temas táticos, porque nessa posição o cavalo para F8 não é um lance tão óbvio assim. Só que se nessa posição você conhece o tema do mate de gancho, você já começa a pensar, poxa, se esse cavalo pudesse vir para cá e essa torre para cá, já seria checkmate. Existe uma rota pela qual eu possa configurar essas peças desse jeito? No caso existe, e assim te ajuda a encontrar a solução. Agora vamos para o terceiro tema tático que eu preparei, que é o mate de Anastasia. Esse nome foi dado em homenagem a um livro escrito há muito tempo por um autor alemão chamado Anastasia und das Schachspiel, que se traduz para Anastasia e o jogo de xadrez. E esse tema que a gente vai ver apareceu pela primeira vez nesse livro. Então o tema é o seguinte: a gente precisa de um cavalo que bloqueia a fuga do rei adversário para esses quadrados aqui. E o oponente também precisa ter alguma peça que bloqueia o acesso dele a esse quadrado, no caso o peão está servindo a esse propósito. E o checkmate é entrar com uma peça maior, como uma torre ou uma dama, na linha aqui dando um cheque, e o rei não pode fugir para nenhum desses quadrados e nem pode fugir para esse por causa da presença do peão. Então parece um pouquinho com aquele tema de mate de última linha, porque a gente dá o cheque ao longo de uma coluna no caso, só que no mate de última linha, o bloqueio é feito totalmente por peças do adversário. Então você dá um cheque e tem 3 peões para bloquear. Nesse caso, só tem um peão e é o cavalo quem faz o papel de cobrir os outros 2 quadrados para onde o rei poderia fugir. Então esse é o tema, agora vamos para o primeiro exemplo. Uma coisa importante que você tem que saber sobre o tema do mate de Anastasia é que é bem comum que você chegue naquela configuração do tema via um sacrifício de peça. Pode ser uma torre ou uma dama para atrair o rei para um quadrado onde a gente possa chegar naquela configuração. No caso, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente precisa perceber aqui que o cavalo está na configuração perfeita para o mate de Anastasia. Se você imagina um cenário onde esse peão de H7 some do tabuleiro, já ia ser checkmate, porque o cavalo cobre os quadrados se o rei tivesse em H7, né? Então o que a gente pode fazer aqui é exatamente isso: sacrificar a nossa dama para atrair o rei para esse quadrado. Agora ele está naquela configuração perfeita aqui, onde o cavalo cobre esses 2 quadrados e o peão está no caminho para não deixar o rei fugir para cá, e a gente tem um cheque ao longo dessa coluna, que vai ser checkmate. Esse exemplo aqui eu também tirei de uma partida real. Aconteceu entre o campeão mundial, Magnus Carlsen, e o que é considerado um dos GMs mais rápidos do mundo, Andrew Tang, numa partida de bullet, né? 1 minuto. Agora vamos então para o segundo exemplo do mate de Anastasia, que também inclui uma posição alcançada numa partida do campeão mundial. Aqui agora o Magnus Carlsen está com as peças pretas jogando contra John Hammer. Essa partida aconteceu em 2003. Nessa posição, o que a gente tem que perceber de novo é que as pretas têm aquele cenário onde existe um cavalo cobrindo esses 2 quadrados, existe um peão aqui no caminho, e se a gente conseguisse dar um cheque ao longo da coluna H, já seria checkmate. O problema imediato aqui é que não existe acesso à coluna H para nenhuma das peças maiores do preto, né? O peão cobre o caminho da torre aqui e a dama também não parece ter acesso porque o peão cobre esse quadrado. Mas aí você combina essas duas informações para achar a sequência certa. Um sacrifício de dama no quadrado de H5 que tem que ser aceito, é a única maneira de dar esse cheque é tomar. E agora abre o caminho para a torre ter acesso aqui e esse lance é checkmate, e foi isso que aconteceu na partida. Então vamos para o terceiro e último exemplo do mate de Anastasia, que é esse agora. De novo a gente vê aquele cenário onde um cavalo cobre esses 2 quadrados, existe uma peça aqui que cobre o acesso do rei a esse quadrado, e se a gente conseguisse dar um cheque ao longo da coluna H, ia ser checkmate, só que por enquanto ainda existe esse peão em H7. E como a gente combina as informações, a gente conhece o tema, conhece que em geral esse tema acontece com um sacrifício em H7, logo vai vir à mente o lance torre toma H7 nessa posição, atraindo o rei para esse quadrado, e aí o cheque na coluna H que a gente precisa ter aqui é dama para H4, isso é checkmate porque
é naquela configuração onde o cavalo cobre esses quadrados, a torre não deixa fugir para cá. Tem um outro exemplo envolvendo o sacrifício do mate de Anastasia. Agora vamos para o quarto tema de checkmate que a gente vai ver nesse vídeo, que é o mate sufocado. Então o mate sufocado é entregue por um cavalo para um rei que não tem acesso a nenhum quadrado em volta dele. Como a gente sabe, um cheque de cavalo não pode ser bloqueado, né? Não tem como bloquear um cavalo porque ele é o que pula por cima das outras peças. Então qualquer cheque por um cavalo força o rei a mover. E se você dá um cheque de cavalo, o rei está totalmente bloqueado pelas próprias peças ou pelo que quer que seja, esse lance, um único lance com o cavalo vai ser checkmate, porque força o rei a mover e não tem para onde mover. E esse é o cenário que está acontecendo aqui. O rei está totalmente coberto pelas próprias peças, os peões não deixam o rei ir para nenhum lugar. E esse cheque de cavalo aqui vai ser checkmate, porque, como eu falei, o rei teria que mover, mas não tem pra onde. A gente chama de mate sufocado exatamente por isso, né? Porque o rei é como se ele tivesse sido sufocado pelas próprias peças naquela configuração. Então, como antes, vamos ver exemplos práticos desse tipo de mate acontecendo em situações reais. Então, esse exemplo aqui eu também tirei de uma partida que aconteceu entre James McConnell e o lendário Paul Morphy, que aconteceu em 1849. Aqui, Paul Morphy, com as peças pretas, jogou o lance cavalo para H3, cheque duplo. Não dá para tomar esse cavalo, porque é cheque do cavalo e descoberto da dama ao longo dessa diagonal. O único lance aqui seria rei para H1, porque quando você leva um cheque duplo, isso força o rei a mover. O único quadrado que tem é esse aqui em H1. E nessa posição a gente vai ver outra coisa que é bem útil de saber sobre esse tema do mate sufocado, que é o fato dele também envolver muitas vezes um sacrifício. Esse sacrifício é comum que aconteça no quadrado ao lado do rei, né? Porque se a gente sacrifica uma peça aqui e ele tem que tomar com outra peça, ele é forçado a entrar naquela configuração onde o rei está sufocado. E um cheque de cavalo ia ser mate. É exatamente isso que a gente pode fazer aqui. A gente sacrifica a nossa dama com o lance dama para G1. Nesse caso, o único lance legal é tomar com a torre, porque não dá para tomar com o rei, uma vez que o cavalo defende. Isso é extremamente importante. Tem que ter uma peça na defesa para que o adversário não possa tomar com o rei e fugir. Então aqui ele é forçado a tomar com a torre, entra naquela configuração exata que a gente viu do exemplo, e agora cavalo para F2 é checkmate. Vamos para o segundo exemplo então de mate sufocado. Aqui a gente tem um cenário onde o rei já está naquela configuração onde ele está no cantinho, tem dois peões bloqueando, só que não tem nenhuma peça aqui. E aí já começa a vir ideia, será que tem como a gente sacrificar alguma coisa nesse quadrado para que ele seja forçado a tomar de torre e a gente possa vir com o nosso cavalo para cá e ser checkmate? Essa é a primeira ideia que a gente considera, só que o problema nessa posição específica é que o bispo cobre o quadrado de F2, então qualquer cheque com o cavalo aqui, ele teria como tomar a peça com o bispo. Então aqui a gente precisa ser um pouquinho mais criativo e começar a combinar as coisas que a gente já aprendeu. Para resolver esse problema, a gente precisa combinar o nosso conhecimento do mate de última linha com o nosso conhecimento do mate de sufocado. Porque os dois temas estão acontecendo aqui, se você percebe. Então o branco também tem uma última linha fraca, e a gente tem ideias, né, com essa dama aqui e a torre atrás, de sacrificar no quadrado de F1. O problema no momento, né, o motivo pelo qual isso não resolve totalmente a situação é que ele ainda pode bloquear com o bispo. Então, se a gente sacrifica a nossa dama aqui, ele vai tomar de torre, a gente toma de volta. Isso aqui não é mate porque ele tem esse lance com o bispo. E resolve o problema da última linha. Só que não resolve o problema do rei estar sufocado. De novo, a gente entrou naquele cenário onde a gente forçou uma peça a vir pro lado do rei e agora não tem para onde ele ir. E esse cheque de cavalo aqui, por mais que pareça que o bispo ainda defende esse quadrado, o bispo está cravado agora. Então, cavalo para F2 é checkmate, não dá para tomar aqui porque a torre crava o bispo. E é agora que as coisas começam a ficar bem interessantes mesmo, né? A gente aprende os temas, a gente aplica eles em situações práticas e aprende até a combinar temas diferentes para encontrar a solução e chegar ao checkmate. Então vamos agora para o terceiro exemplo e último de mate sufocado, que vem da posição inicial, porque eu quero mostrar uma maneira de esse tipo de armadilha acontecer a partir de uma abertura que é bem interessante, e até eu já fiz isso de brancas contra o meu oponente. Então nessa posição aqui de brancas, a gente abre com o lance C4, as pretas jogam C6. Então esse tipo de armadilha vem da defesa Caro-Kann. A continuação mais comum aqui é D4, tomando o centro, D5, cavalo para C3 é de novo o lance mais comum. Agora as pretas tomam E4, a gente toma de volta. O lance mais comum de todos é bispo para F5, atacando o cavalo. Mas o segundo lance mais comum é cavalo para D7, desenvolvendo esse cavalo para cá, para dar suporte para esse quadrado, de modo que as pretas possam jogar cavalo F6 e desafiar o nosso cavalo daqui. Só que nessa posição a gente joga um lance que seta uma armadilha mortal para as pretas, que é o lance dama para E2. Se você começa a lembrar do nosso conhecimento do tema do mate sufocado, você já vai ser capaz de detectar
detectar qual é a ameaça. Nessa posição, as brancas estão ameaçando cavalo para D6, que vai ser checkmate, porque o rei preto está naquela configuração onde ele está totalmente sufocado pelas próprias peças. Por enquanto, né, parece que esse peão aqui defende esse quadrado, só que uma vez que a gente mover o cavalo, a dama vai cravar o peão. É por isso que a gente colocou ela em E2. Então, nessa posição, se as pretas continuam com o plano normal delas aqui de cavalo F6 para desafiar o seu cavalo em E4, você vai jogar cavalo para D6 checkmate, porque esse peão está cravado e é um mate sufocado. Então essa é uma armadilha de abertura combinando com o tema de mate que a gente acabou de ver. Agora a gente vai para o bônus, que é o que eu mencionei lá no início do vídeo, só para quem ficou até o final e está realmente interessado em aprender sobre temas de checkmate. A gente vai ver agora o mate mais rápido possível no xadrez, que é mais uma curiosidade, mas é bem interessante. E a gente vai ver também uma armadilha que envolve um sacrifício de dama levando a um checkmate nos primeiros 10 movimentos na partida. Então essa armadilha de abertura que eu acabei de citar se chama mate de legal. Existem muitas maneiras de você chegar num tipo de posição onde você pode setar a armadilha para tentar executar o mate de legal. A mais comum é a que a gente vai ver a partir daqui. Então a partida começa com E4, que é o lance normal, e E5, cavalo F3 é a continuação normal aqui, e as pretas entram na defesa Philidor com o lance D6. Aqui a gente pode desenvolver um outro cavalo, é um lance bem natural também, e depois de bispo para G4, cravando o nosso cavalo, a gente joga bispo C4, desenvolvendo mais uma peça. Então digamos que aqui o preto continue de modo bastante natural com o lance cavalo para C6. Agora a gente vai setar uma armadilha mortal para ele. Existe a maneira arriscada de fazer isso, e existe a maneira segura de fazer isso. Eu vou te mostrar as duas e aí você decide por sua própria conta e risco. A maneira arriscada de setar essa armadilha que leva a um checkmate é nessa posição você tomar o peão do preto em E5 com o seu cavalo. Esse parece um lance totalmente absurdo, né? A gente toma um peão que está defendido, sacrifica uma peça, e com um cavalo que estava cravado. Então ele poderia tomar nossa dama, poderia tomar o cavalo. Aqui a gente tem que contar com o preto fazer o lance mais óbvio e mais atraente, que é falar, ó, ele moveu o cavalo que estava cravado, eu vou tomar essa dama. Nessa posição você tem um checkmate em 2 movimentos, combinando essas 3 peças desenvolvidas que você tem, esse cavalo, esse bispo e esse outro cavalo. Aqui a gente joga o lance bispo toma F7 cheque. O único lance para ele, como o cavalo defende, é subir o rei, e nessa posição cavalo para D5 é checkmate. Então essa é a armadilha. Se depois de você mover o cavalo as pretas acham que estão ganhando e tomam a sua dama, você vai dar um checkmate em 2 movimentos. Eu falei que essa é a maneira arriscada de fazer por causa do seguinte: se depois de cavalo para C6 você tomar o peão em E5 e ele não tomar a sua dama, aí você está perdendo. Por isso é arriscado. Você tem que fazer isso contando com o fato do preto tomar aqui. Porque se nessa posição ele toma o seu cavalo, que é a continuação certa, agora você perdeu uma peça, não tem mais como chegar naquela configuração do checkmate, porque o cavalo que estava aqui sumiu, e ele está atacando tanto a sua dama quanto esse bispo, né? O melhor lance seria voltar o bispo para defesa, e depois dessa troca você simplesmente tem uma peça a menos. Só que assim, essa não é a maneira certa de fazer essa armadilha, né? Se fosse uma armadilha na qual, se as pretas caem, você ganha em 2 movimentos, mas se elas não caem, você está perdendo com uma peça a menos, seria uma péssima armadilha, né? Uma armadilha muito arriscada de se jogar. Mas o que a gente tem que fazer para resolver esse problema aqui de ele ter essa solução tão fácil é a gente preparar um pouquinho mais. Nessa posição, depois de cavalo C6, em vez de jogar cavalo toma aqui imediatamente, a gente joga H3 primeiro, para forçar o bispo a voltar. Então nessa posição, se ele tomar o seu cavalo, você toma de volta com a dama, e tem uma ameaça de checkmate e também uma vantagem de desenvolvimento. Você chega numa posição razoável. Só que o lance que o preto tem que jogar para a gente continuar a armadilha é, depois de H3, jogar o bispo de volta para H5, que é bem natural. Então a diferença que a gente vai ver aqui é a seguinte: com esse lance H3 e bispo H5 inserido, o bispo fica indefeso nesse quadrado. O problema naquele outro cenário lá, onde as pretas jogavam o lance certo, depois de cavalo toma E5 eles tomavam de cavalo aqui, é que o cavalo defende o bispo, então a gente não pode recapturar a peça e tomar ela de volta. É por isso que a gente insere o lance H3, bispo de volta para H5, porque nessa posição, agora sim a gente toma E5, e se ele fizer o lance certo, que é tomar de volta com o cavalo, o bispo está indefeso. Primeiro, se ele não fizer o lance certo e ele cai na armadilha agora e toma a sua dama, é a mesma continuação: bispo F7 cheque, rei E7 e cavalo D5 checkmate. O importante de inserir H3 e bispo H5 é que nesse caso, mesmo que depois de bispo H5 aqui você toma o peão, ele não tome a sua dama, ele tome o seu cavalo, que é o lance certo, você continua melhor, porque agora você toma o bispo, e se ele tomar o seu bispo de volta, continuando nesse argumento de que o preto tem uma peça a mais, você lança o ataque duplo, dama para B5, cheque, e ataca o cavalo. Ele tem que bloquear e você toma o cavalo, você recuperou as peças, tem um peão a mais, que foi aquele que você tomou em E5, e uma posição muito melhor.
Então essa é a armadilha do mate de legal ou armadilha de legal. Então esse foi o bônus número 1. Agora vamos pro bônus 2, que é aquela curiosidade do checkmate mais rápido possível no xadrez. Então a gente volta para a posição inicial e eu tenho que explicar uma coisa. O checkmate mais rápido possível acontece em 2 movimentos e é um mate colaborativo. Ou seja, um dos lados tem que ajudar você, não tem como você forçar isso e se você tentar, tem recursos muito fáceis para defender. Mas mesmo assim é o checkmate mais rápido, que acontece da seguinte forma. As brancas jogam F3, elas já estão abrindo essa diagonal aqui, e é aqui que vai acontecer o mate, e depois de E5, liberando a visão da dama a esse quadrado para dar um cheque aqui ao longo dessa diagonal, as brancas têm que jogar G4, para que depois de dama H4 não tenha como bloquear esse cheque ao longo dessa diagonal e isso aqui já seja checkmate em 2 movimentos. Diferente dos temas de mate que a gente viu que são extremamente úteis, te ajudam a resolver problemas e a ganhar partidas em situações práticas, isso aqui tá bem mais na ala das curiosidades de xadrez mesmo, porque o adversário vai ter que colaborar. Mas para não dizer que não existe aplicação nenhuma, eu vou mostrar uma partida que eu joguei de bullet, na qual eu consegui executar um checkmate exatamente com esse tema para provar que até esse tipo de curiosidade é útil. Então aqui eu tô com as peças brancas, é uma partida de 1 minuto online e é uma partida contra um iniciante. Então, como eu falei, esse tipo de mate que eu acabei de mostrar é mais uma curiosidade porque tem como defender facilmente. Mas se o seu oponente acaba permitindo, que é o que a gente vai ver que acontece, dá pra você terminar a partida em 5 movimentos, que foi o que aconteceu aqui. Eu joguei E4, ele jogou cavalo F6, eu subi o peão pra atacar, essa é a continuação certa, essa chama defesa de ali aqui, né? Bem comum. E o lance certo aqui é mover o cavalo pra cá. Só que ele jogou cavalo H5, que já pendura um cavalo. Ele estava jogando ultra rápido a esse ponto. Aqui a gente começa a ver a situação nascendo, porque existe essa diagonal aqui, minha dama está na presença dela. Aqui ele jogou o triste G5, eu tomo de peão, e depois disso ele tentou atacar minha dama com F6, que de novo abre essa diagonal, minha dama pode acessar ela. E aqui eu joguei dama H5, que é checkmate em 5 movimentos. Naquele mesmo tema do mate mais rápido possível, porque ele abriu toda essa diagonal com F6 e G5, e como eu consegui dar um cheque aqui, não tem como ele bloquear com nenhuma peça. Então esses foram os temas de mate que eu tinha preparado para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse conhecimento vai ser extremamente útil para você nas suas partidas e na resolução de táticas no seu treino. Existem ainda muitos outros temas de checkmate que também são extremamente interessantes e a gente pode até discutir eles numa parte 2 para esse vídeo. Deixa nos comentários se você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo. É isso que eu tinha para esse vídeo, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.